Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Boas-vindas para você que acompanha o DeskCast, o podcast do Desk Coworking. Eu me chamo Paul Leite, sou o host aqui do programa e hoje eu vou ter a honra de receber aqui a Priscila Diniz para a gente tratar de um tema que é de muita importância aqui para os líderes, para os CEOs, para quem é dono de empresa, para o pequeno empresário, para o empresário, enfim. Nós vamos falar sobre os segredos da precificação estratégica, tá? E sem muitas delongas, já vou fazer a apresentação aqui. Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Débora, seja muito bem-vinda. Débora, já atrapalhando a Débora falar junto comigo aqui, mas a Débora está aqui, comigo aqui, nessa parceria do Desk Conexões, nos podcasts agora que a gente traz os convidados. Um pouquinho do Desk Conexões, gente, que a gente está trazendo pessoas ilustres aqui, talentosas, para poder dividir com a gente aqui as experiências do dia a dia, dividir com a gente o trabalho, né, as consultorias, o viver dentro das outras empresas e, obviamente, a gente conseguir difundir, né, e divulgar isso aqui através dos nossos canais. Então, a Débora é uma grande parceira e, normalmente, esses parceiros, essas pessoas que vêm, esses empresários que vêm ajudar a gente aqui no podcast, a gente convida também para uma palestra que acontece no nosso rooftop. Então, seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vinda para participar com a gente e a gente espera ver em breve aqui. Vamos lá. Priscila, tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Priscila, é uma honra te receber aqui. Priscila, me conta uma coisa. Qual que é o seu momento hoje? Faça a sua apresentação, me conta um pouquinho aí da sua trajetória, sua formação, para a gente poder começar a nossa conversa aqui, que eu vou te apertar nessa questão dos segredos aqui. Segredo tem que contar, né, Débora? É isso. Tem que contar, tem que revelar. Então, eu trabalho com consultoria em gestão empresarial de negócios. Eu tenho formação em administração e MBA em gestão de negócios. Desde 2020, eu abri a minha empresa de consultoria focada em pequenos e médios empresários que precisam tomar posse do seu negócio, né? A gente vê muitos empresários aí que, na verdade, tem uma eu-empresa, né, Débora? Então, assim, o meu trabalho é justamente transformar esses empresários em CEOs de verdade. Conhecer números, entender sobre os jargões da administração e da gestão, que são muito difíceis, são termos técnicos, mas trazer essa didática para esses empresários. E hoje, agora, recentemente, eu retomei a empresa numa nova fase. Desde janeiro, a gente está trabalhando com um foco total nesses empresários cada vez mais. Até porque sou mãe também, né? Me tornei mãe agora aos 40. Meu bebê já vai fazer 1 ano. E assim como eu quero levar para os meus clientes serem donos do tempo deles, eu também hoje sou dona do meu tempo e administro isso junto com a minha maternidade. Maravilha, porque a gente estava antes aqui nos bastidores, né, Débora? E a Priscila soltou o termo aqui mágico, né? Ser dono do seu tempo. Eu já estava brincando com um empresário amigo nosso aqui, que eu falei assim, gente, não precisa de dinheiro, não. A gente precisa de tempo. Eu falei, você é louco. Eu falei, não sou louco não, gente. Você vê, você com o tempo, você consegue gerar dinheiro, o inverso não acontece. Isso, e muitas vezes a gente fica ali, né, com a agenda cheia e não necessariamente, né, tendo uma agenda produtiva, porque quando a gente tem um tempo disponível, você tem tempo para criar, para pensar em novos produtos, né, olhar para o seu negócio, entender onde que você está errando, né, onde que está o problema ali. Mas quando a gente está com a agenda cheia, você fica muitas vezes no piloto automático, resolvendo muita coisa, muito BO, muito pepino, mas nem sempre o seu faturamento, né, tá o ideal ali, a margem de lucro, né, tá certa do seu negócio. E isso é o que mais acontece, né? As empresárias estão tão envolvidas na operação, que ali atender o cliente, produzir ali ou executar aquele serviço, que ele não tem tempo para planejar estrategicamente o negócio dele. Né? Ele se tornou um tarefeiro. E pegando esse gancho da questão do tempo, hoje, principalmente as marcas de luxo, elas estão voltadas justamente para essa questão do tempo, né? Se você... antes, o luxo era você ter aquela bolsa, aquele sapato, tá com aquela marca. E hoje as marcas, até as campanhas de marketing estão migrando para falar que luxo é ter tempo. Tanto que o que você vê de gente famosa ou de milionária e fazendo stories, mostrando a rotina na academia, o lifestyle, né? O lifestyle. E o luxo hoje é ter tempo, né?
Então, se você realmente consegue organizar o seu negócio para ter tempo para planejar, para que seu negócio seja algo de fato perene e escalável, você consegue ter tempo para usufruir da sua vida e dos frutos que esse negócio pode gerar para você. Eu queria só fazer um comentário breve, Paul, sobre isso que a Priscila falou, porque, né, eu sou empresária já desde 2010, né, eu tô completando esse ano 16 anos de mercado e durante muito tempo eu tive esse sonho de fazer com que a minha empresa funcionasse sem mim. E hoje ela realmente funciona, de verdade. Mas aí vem a culpa, porque na hora que ela tá funcionando sem você, eu fico aqui assim, gente, alguma coisa errada vai acontecer. A gente já fica esperando, não pode ser, não pode, tá tudo funcionando tão bem, sabe? Não pode estar tudo tão certo. E aí, você vem aquela culpa, eu falo, não, é merecimento. Eu fico o tempo inteiro trabalhando comigo mesma, o meu cérebro, porque vem aquela vozinha que fala, porque eu sou um perfil muito executora, né, e ao mesmo tempo muito comunicativa, e aí eu fico querendo inventar coisas. Porque como o tempo agora, ele tá começando a sobrar um pouquinho, eu já fico pensando, não, qual que vai ser o próximo passo? Como que eu vou escalar? Talvez um modelo de franquia? Como que eu vou trabalhar a minha marca pessoal? O que que eu posso entregar com a minha equipe rodando? Mas o tempo inteiro em estado de alerta. Porque até a gente conseguir fazer a empresa rodar sozinha, você tem que resolver tanto BO, quando a gente não tem, né? Muitas vezes um suporte, uma estrutura, né? A gente que começa a empreender ali, né? Eu acho que isso vai dar certo e vai para o mercado, né? Sem uma pesquisa de mercado antes, né? Preparar ali o negócio, porque o brasileiro é assim, né? Muita gente empreende na raça, vai. Sim. Sem planejar. Ele não é empreendedor porque ele quer, ele é empreendedor pela necessidade. Né? Então, acaba que ele não tem um alicerce que vai ajudar ele na condução do negócio. E é interessante essa questão que você citou, Débora, de você se sente um pouco insegura ainda de deixar, né? Não sei se o termo foi esse mesmo, mas assim, gente, me fugiu o raciocínio aqui agora. É uma das características do grande líder, né? Ou seja, se ela consegue fazer isso porque ela soube delegar. Uhum. Né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho mais tempo, eu tirei uma tarefa que era minha e passei para um liderado e ele conduz, eu gerencio, eu monitoro, eu observo, mas a execução mesmo eu não pratico. Ou seja, essa eu vejo, né? Eu acho, vê se você concorda comigo, Priscila, que se é uma característica de um líder para se tornar um CEO, né? Sim. E se há também outras que caminham juntas, né? Sim, com certeza. Escutando a fala da Débora e agora com o seu complemento, eu me recordei de uma reunião que eu fiz ontem com um cliente. E ele justamente está nessa fase de precisar escalar e precisar sair um pouco da operação. E a dor que esse cliente trouxe para mim foi justamente esse, mas eu preciso manter a qualidade do atendimento, então eu tenho dificuldade de encontrar um profissional que vai fazer como eu faço. E é justamente essa questão, né? Como você exatamente faz, você não vai encontrar. Você vai encontrar pessoas que fazem com excelência também aquilo que você se propõe a delegar. Mas exatamente como você faz, ela não vai fazer. E uma das características da liderança é você aprender a delegar juntamente com a noção de que eu vou perder o controle de 100% de tudo. Porque você precisa deixar que o outro faça também do jeito dele. E quando você faz isso, você não tem controle do início ao fim. E isso é muito importante. E não quer dizer também que vai ser ruim. Às vezes, essa pessoa que você delegou vai fazer até melhor do que você, de uma forma mais eficiente do que você, né? Então, para liderar, você precisa estar disposto também a entender que nem tudo se controla. Sim. É verdade. E isso é muito rico, né? A gente falou isso até no outro podcast, né, Paul? Que aí entra a gestão de pessoas, né? Você saber contratar da maneira certa, né? Treinar também, né? Ter uma comunicação ali muito alinhada com o seu time, com a sua equipe, que tem gente que também delarga, né? Não delega, né? Faz assim e vai. Também não acompanha. Também não acompanha. E contratação também é uma questão estratégica, né? A questão é que o empresário, principalmente esse que começou a empreender pela necessidade, ele vai tanto no automático que ele olha só a questão técnica da pessoa, né? E, na verdade, ele precisa de olhar a pessoa como um todo, também as questões comportamentais e, principalmente, se seus valores
estão alinhados aos valores dessa pessoa que vai entrar na sua equipe, né? Por isso que às vezes a gente fala, né? Missão, visão e valor, isso aí não é nada para uma empresa, é bobagem. Muita gente acha que é isso. Mas é o alicerce da sua estratégia. Sua estratégia começa aí. É a partir desses 3 pilares que você começa a definir seu público-alvo, a pessoa que você vai contratar. Qual que é o seu propósito, Qual que é o seu propósito, a sua proposta de valor, o que você entrega para o seu cliente. E isso vai definir, inclusive, como você vai precificar e como você vai trabalhar as questões comerciais, a estratégia comercial do seu negócio. Então, tudo começa na estratégia. Exato. E é exatamente isso, Priscila, porque a gente vê isso aqui muito no coworking, sabe? Recentemente, o próprio Desk, agora nesses 14 anos, a gente fez uma releitura da nossa visão, da nossa missão, nossos valores, do manifesto, criamos um manifesto com o nosso propósito, passamos isso para um time todo através de um evento, mas o que eu fico vendo é o seguinte, nessas inúmeras consultorias que você ajuda aí, o seu cliente de pequeno porte ou médio, enfim, quando você chega nesse tema, eu fico imaginando a cara dele, tipo assim, ele não está muito preparado para isso, fala assim, olha, é o seguinte, nós vamos começar a casa, mas nós vamos começar pelo telhado, não, já quer ir lá na venda logo, né? Sim. Aí você fala assim, vamos definir o propósito da sua empresa, ou seja, para que você acorda para ir trabalhar? Qual que é o seu objetivo? O que você quer com a empresa? O que você espera? O que você espera do seu time? Porque aí, se ele não tem isso, e aí eu vou dar até um depoimento pessoal aqui do Desk, por que nós fizemos isso, você não consegue bater justamente no que você disse aí de forma brilhante. Você vai dar o preço errado. Vai, sim. Por que o Desk fez isso? Por que o Paul, na qualidade de CEO, sócio fundador do Desk, tomou essa decisão? Porque um determinado serviço do coworking está muito canibalizado no mercado. E está até hoje, está mesmo. Uhum. Então, o meu serviço aqui, vamos partir do pressuposto, ele custa R$150. Tem concorrente, nem chamo de concorrente, né? Tem gente no mercado fazendo a 50. Não tem jeito. Ele pode ter um funcionário, pode estar num aluguel que é 1/3 do meu, que não consegue nesse preço. Uhum. Então, ou seja, eu nunca vou descer o meu preço a esse valor. Então, o que eu fiz? Ao invés de chegar, eu faço a 50, não, eu falo assim, o meu é 150 por conta disso. Nós estamos há 14 anos no mercado por conta disso. A gente é estruturado por conta disso. Nosso time é treinado, nós temos tecnologia, nós temos infraestrutura, nós temos expertise, nós temos um propósito. Então, a partir do momento, eu consigo falar, então, por isso que eu entendi, porque o 50 ou 150. Agregar valor, né? Exatamente. Sim, e aí, o que aconteceu, né? Você está trabalhando a sua proposta de valor. Exato. Então, você não vende o aluguel da sala, você vende toda a experiência. Você vende toda a estrutura. E o que essa estrutura vai trazer de benefício para o negócio daquelas empresas que aqui orbitam. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala de estratégia e a gente chega para falar de missão, visão, valor, e quando a gente liga isso na precificação, é justamente nesse ponto. Porque você vai precisar de trabalhar argumentos da sua venda. O preço é só o começo. Na verdade, às vezes ele nem é o começo e nem é o fim. Às vezes ele é o meio. Então, você vai trabalhar toda a sua estratégia de comunicação e de venda tendo ali sua precificação direcionada para um público específico. Porque a gente não vai falar com todo mundo. Não. A gente não tem que conversar com todo mundo. Não é todo cliente que é interessante para o Desk. Exato. Até porque se a gente fala com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Exatamente. Né? Igual macacão de Fórmula 1. Você não consegue lembrar uma marca que tem lá e está cheio. Está cheio. Então, quando você trabalha essa questão, você trabalha seu diferencial competitivo. E aí, pegando aquele gancho que você falou, quando você vai contar isso para um empresário, nesse perfil que a gente falou e que, inclusive, é o meu público-alvo, aquele que está começando a entender, ele já tem um negócio validado, mas ele está muito próximo ali da operação. E aí, quando eu vou trazer esses conceitos que são tão amplos, né, para ele que está tão acostumado ali ao básico do negócio, o desafio é, de fato, trazer isso de forma palatável para ele. E quando ele entende que é isso que vai fazer o negócio dele crescer e é isso que vai fazer com que ele consiga vender sem ser questionado por preço, Sim. e que o negócio dele consegue fluir e crescer
de uma forma mais sustentável e perene, as coisas fluem com mais facilidade. E para ele é até um exercício gostoso de entender o porquê que ele fundou aquilo, Sim. de voltar no começo, no início. Então, é um exercício que a gente faz e que trabalha muito também com o emocional Sem e dúvida. Com a história daquele empresário. E o empresário, né, Débora, ele tem que entender que as coisas têm um prazo de gestação, né? Sim. Então, ou seja, não adianta, eu gosto de brincar, não adianta colocar 2 mulheres para ter uma criança nascer em 4 meses e meio, que não tem jeito, gente. São 9, tem que aguardar, né? Isso é fundamental. E as pessoas estão muito ansiosas, né? Muito imediatistas. É isso aí a palavra. Eu vejo isso muito dentro da agência, né? Com os nossos clientes. Alguns clientes, né? Que com a gente também não, né? Não, graças a Deus. E nem com Priscila também, de verdade. Mas tem alguns que chegam muito desesperados, assim, porque às vezes, Priscila, eles já tentaram tudo e eles chegam para a agência como se a agência fosse salvar o negócio dele, porque ele precisa vender, ele não está vendendo, está trazendo o cliente errado, o posicionamento dele não está correto no digital. Aí ele chega querendo um milagre. Então, assim, não, pelo amor de Deus, coloca uma campanha de tráfego para rodar, que eu preciso começar a receber lead amanhã. Ai, não, começa a fazer o post aí. E aí eu tenho que explicar, não, vamos criar uma estratégia primeiro. Os primeiros 15 dias, preciso conhecer o seu negócio, entender o seu público, né? Para quem que a gente vai falar, criar uma estratégia mesmo. Nada, não mexe com isso não. Faz um post aí. E aí a gente tem que educar esse cliente, acalmar, entender que a pessoa realmente está num nível de desespero muito grande. Sim. Ou também falar, eu não consigo te atender. Se você não confiar no meu trabalho, me dar esse tempo para eu conseguir fazer um trabalho de qualidade, melhor você procurar uma outra empresa, um outro profissional. E é libertador quando a gente chega nesse ponto que a gente pode escolher quem que a gente vai atender. Sim. É maravilhoso. Que você não compete mais por preço. Ou quando você faz uma reunião, apresenta o seu trabalho e o cliente não questiona o preço. Quando você fala, né, o valor do seu serviço, ele fala, quero e pronto. Então, se ele falar, não posso pagar, você fala, tudo bem, né? Quando for possível, eu vou estar à disposição, né? Pra gente conversar de novo. E você não fica ali pechinchando, né? Não, eu te dou um desconto, não fecha. É desconfortável. Porque aí você vai deixar a sua operação, né? Muitas vezes ali estrangulada e recebendo pouco, em vez de dar espaço para chegar ao cliente certo. E ter essa certeza, e ter essa clareza também, né? De quem que é o seu cliente é muito importante. E muita gente não sabe. Não. Quer vender para todo mundo, quer falar para todo mundo e fica ali, né? Trazendo o cliente errado com frequência. E é interessante que essa questão da ansiedade também é uma característica dos meus clientes, né? Porque são raras as empresas que procuram uma consultoria antes do problema estar, de fato, grave. Todo mundo é reativo, né? Quer dizer, força de expressão, mas a maioria das casos é uma questão até cultural, né? Assim, que a gente percebe, de deixar ali a coisa... Até porque também tem uma questão de orgulho, eu vejo, muitas das vezes, de, não, eu dou conta, e aí cai aí, né, naqueles discursos motivacionais, e que é importante, é bom, mas, gente, a gente precisa ter a realidade. E aí, normalmente, ele vem já desesperado também, nessa mesma característica, né? com esse mesmo comportamento. E aí, é o momento que eu falo... É uma frase que todos os meus clientes já escutaram. Se não todos, a maioria. Vou anotar, hein? Eu falo assim, olha, você já chegou até aqui desse jeito. O tempo já passou. E daqui pra frente, o tempo vai passar de qualquer jeito. Você fazendo as ações que precisam fazer agora ou não. O que você precisa entender é que o que você fez lá no passado te trouxe até aqui. E o que vai te fazer trazer um resultado diferente é o que a gente vai começar a fazer agora. Então, eu falo sempre isso para eles, o tempo vai passar de qualquer jeito. A gente precisa decidir agora o que a gente quer ser amanhã. Sim. E quando a gente decide, é não só decidir e ficar parado, a gente tem que partir para a ação. Sim. E não adianta a gente querer estar no degrau 1 e subir lá para o 15º de uma vez. A gente não vai conseguir. Aí já é uma frase que eu uso com meus meninos lá. Tem um de 15 e um de 17, né? Do imediatismo. Falei, cara, vocês já querem subir no pódio. Vocês não querem correr a corrida. Né? Então, pai, lá vem você com essa frase de novo. Falei, é verdade, cara. É um passo cada vez, Sim, por aí vai. É uma construção, né? É isso aí. Ô, Priscila, e te ouvindo atentamente aqui, eu até tomei uma nota, é o seguinte, então você chega ou fazendo uma abordagem comercial com seu cliente, ou o cliente chega até você, mas certamente existe uma dor comum de todos eles, né? O que é mais latente?
O que é mais latente, a dor mais comum entre os empresários que eu atendo é justamente a questão do tempo e de você não conseguir ser dono do seu próprio negócio. Porque, assim, a maioria tá, como eu disse, né, tá muito envolvido na operação e aí não vê o lucro aparecendo porque trabalha muito, não consegue planejar e fica escravo do seu próprio negócio. Então, a maioria dos clientes que me procuram, que chegam até a mim, querem justamente sair desse limbo. Porque, poxa, meu negócio já está validado, eu já tenho uma carteira de clientes, ok. Só que eu preciso crescer, eu preciso dedicar tempo para minha família, eu preciso dedicar tempo para mim mesmo. Sim. E eu não consigo porque eu tô tão apertado ali com a operação. E muitas das... E o grande motivo desse cliente tá afogado nas operações é justamente porque ele não tem estrutura no negócio. E aí falta direcionamento e falta clareza. Ele não tem conhecimento dos números, não tem conhecimento de onde ele pode mexer. Então, a dor central deles é justamente essa. Então, eu te fiz essa pergunta porque acaba que é uma dor latente, né? Muito comum dos empresários. E quando você cita a questão da saída da operação, eu também trabalho isso comigo mesmo, sabe? Mas eu gosto muito do que eu faço. Então, acaba que às vezes eu fico meio que de propósito dentro dela, sabe? Mas o empresário, ele entende de fato o conceito de sair da operação? E outra, você acha que ele quer sair e você acha que ele consegue sair? Ou seja, o que... Bom, eu acredito que ele entende, porque a operação é justamente você fazer algo que é aquilo que poderia ser delegado, né? Um contas a pagar e receber, isso você pode delegar. BPO, né? Ou seja, você pode trabalhar um BPO, enfim. A produção, às vezes, ali do seu produto. Sim. Então, você pode delegar. Vamos supor que você tem uma empresa que faz bolo, faz doces. Você consegue treinar uma pessoa para fazer a receita, se você tiver as fichas técnicas e tudo mais. Sem dúvida. Né? Então, assim, então ele consegue entender essa diferença do que é a operação. Né? A segunda pergunta seria se ele quer. Bom, a maioria deseja, mas tem aquelas pessoas que falam assim, mas eu gosto tanto do que eu faço, como você fala. Mas aí, ela escolhe, ela tem poder de escolha. Perfeito. Eu vou fazer porque eu quero, porque eu gosto, e não porque eu preciso. Porque se eu não quiser, se eu tiver outra demanda, eu tenho quem me substitua e quem vai fazer com excelência e que vai entregar aquele resultado que eu posso ficar tranquilo. E aí, eu posso tirar meus 15 dias de férias, 30 dias de férias. Eu posso tirar as manhãs para ficar com meus filhos. Eu posso participar do Open School, que é 3 horas da tarde, numa sexta-feira, do meu filho. Então, você tem poder de escolha, sabe? Então... E até adoecer em paz, né? Porque tem gente que tá no hospital e tá lá resolvendo BO, né? Enfim, você pode viver a sua vida. Você tem poder de escolha. Mas eu quero continuar a fazer parte da operação pelo menos uma vez na semana ou num período do dia. Ok, aí é uma decisão sua. A sua vida, você é livre para fazer o que quiser. Perfeito. Desde que você estruture o seu negócio. Priscila, e você se depara, né? Ou seja, nas suas consultorias, obviamente você faz um diagnóstico, faz algumas visitas, enfim. Aí você delega uma atividade, aí não entrega, né? Aí você já fala assim, nossa, esse cliente, né? Que a Débora disse um pouco atrás, já tem que demitir. Ou seja, você como consultora, no seu momento, você fala assim, olha, não quero estar aqui, muito obrigado e tchau. Já aconteceu. Porque a consultoria, eu não sou um gerente do seu negócio. E eu não sou o dono do seu negócio. Eu vou orientá-lo a tomar as decisões corretas. Vou contribuir para que a gente possa estruturar. Mas o negócio é seu. Sim. E quem está assumindo o risco é você. Então, se eu passo uma demanda, se a gente toma uma decisão, bom, agora você vai fazer ou sua equipe vai fazer e o que precisar eu estou aqui para ajudar, para acompanhar, porque eu participo da implementação, ok, vamos seguir. Agora, se ele não fizer, eu não tenho como trabalhar resultado com ele.
né? E já aconteceu de clientes que eu tento 1, 2, na terceira vez eu realmente falo, olha, não é possível avançarmos, eu estou finalizando o nosso contrato, mas aí tem todo um trâmite, né, que a gente faz. É de registros, e de reuniões, e de pautas e tudo mais. Porque o meu objetivo maior, o meu propósito maior é trazer o resultado para o cliente. Sim. É sair do ponto A e levar ele para o ponto B. Para a gente poder, no ponto B, se organizar para ir para o ponto C e por aí vai. Vai caminhando. Se ele não contribui para isso, se ele não anda junto comigo, eu não tenho o que fazer. Perfeito. E a gente vê nesse meio, né, de empresários e empresárias, aí agora vou ver se tem uma diferença, né? Porque vocês duas são empresárias e a gente sabe que o número de empresários, né, homens são bem maior, mas assim, nos últimos anos não tem se dado essa informação aqui agora, mas a gente vê pela percepção aqui no escritório, por onde a gente anda, que o número de mulheres empreendedoras, empresárias, donas do seu próprio negócio, e que eu não tenho dúvida nenhuma que administra melhor o tempo que qualquer homem. Mas você vê um perfil melhor de mulher para a sua consultoria? Digo assim, elas são mais... elas se adaptam melhor, elas são mais... como é que eu vou dizer? São mais... Fugiu a palavra aqui agora, mas elas conseguem seguir melhor o caminho de uma forma mais certeira, sabe? Assim, olha, pela minha experiência... Que segue o processo, né? Que segue o que... Pela minha experiência, eu já trabalhei com mulheres, com homens, né? A mulher, normalmente, ela é mais disciplinada. Por uma questão de que a minha chance é essa. Mas o homem também, quando ele entende que aquilo vai trazer resultado para ele, ele segue também. Só que eu vejo que os homens são um pouco mais rebeldes. Né? Sim. Talvez pela minha experiência, né? Eu tô falando de um recorte. Claro. Que tá lidando comigo, que também sou uma mulher. Não sei se tem alguma influência sobre isso. Mas pela minha experiência, eu já trabalhei com empresas com ambos os gêneros, né? E normalmente as mulheres são mais precisas, eu não vou dizer a palavra certa, mas elas são mais disciplinadas mesmo. Mais organizadas, digamos assim, né? Talvez organizadas nem seja tão a palavra, porque às vezes eu entro para ajudar a organizar. Mas elas são mais disciplinadas, assim, quando elas decidem de fato seguir com a consultoria, raramente elas não seguem o planejado. Os homens são mais rebeldes um pouquinho. E me conta uma coisa, vou perguntar para a Débora. Débora, o empresário, ele é solitário? Muito, principalmente o pequeno negócio. Muitas vezes você é dono, né, assim, ou dona, né, sozinha do seu negócio, você não tem uma sociedade. Então, eu acho que é muito, assim, a gente sofre muito, né, assim, até conseguir achar, né, bons parceiros, né, bons fornecedores, né, ter bons colaboradores, até você também conseguir colocar a gente no seu negócio, porque é uma dor, né, até você conseguir realmente contratar e começar a montar um time, porque geralmente a gente começa, empresário, né, nem todo mundo consegue ter um aporte, né, uma grana para poder já começar investindo, né, na melhor estrutura, melhor time, até conseguir, né, ter demanda, cliente, colocar o negócio no mercado. Você coloca o negócio no mercado e conforme a demanda vai chegando, você vai também, né, estruturando. Então, o empresário é muito isso, né? Você troca o pneu do carro com o carro andando. Exatamente. E vai corrigindo, né? E eu já ouvi vários empreendedores, empresários de sucesso, como Luísa Trajano, lá em São Paulo, recentemente, falando que essa é a fórmula para dar certo. Que a gente tem que ir, vai comer do mesmo, começa com o que você tem e depois você vai ajustando e melhorando. Que também tem aquelas pessoas, né, que ficam fazendo todos os cursos, formações, esperando a hora certa, né, ali de dar o primeiro passo e nunca vai. Então, o empresário que vai para o mercado é aquele que tem o poder da ação, né, que toma decisão e começa. A gente sofre muito, porque até a gente achar, né, ali o jeito, né, de funcionar, de rodar, né, com menos BOs aí para resolver, né, no dia a dia, demanda um tempo e muito ajuda, né? Você tem que ter essa abertura de pedir ajuda mesmo, né, para consultores, mentores, pessoas que já estão aí à frente, né, que tem mais
conhecimento, porque a gente nunca vai ser bom em tudo. O empresário nunca vai dar conta de tudo. Então, acho que a primeira coisa é entender, né? Se conhecer, entender o que eu sou boa, né? O que eu faço bem no meu negócio, o que eu quero fazer dentro do meu negócio, né? O que eu quero continuar fazendo na minha empresa. E quem que eu preciso contratar para poder complementar e fazer melhor aquilo que eu não sou bom, que eu nunca vou ser tão boa nessa área, né? Porque isso é uma realidade. E aí o seu negócio realmente começa a crescer. E quando você contrata, né, as pessoas certas, né? Traz ali para o time pessoas que têm, né, habilidades que você não tem. Isso faz com que a empresa, né, se desenvolva, cresça e, enfim, né, o cliente também fica muito mais feliz ali na ponta. Sim. Ô, Priscila, eu tendo a crer que o empresário solitário, sozinho, ele demora mais a tomar a decisão. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Faz, né? Faz todo sentido. Porque ele, justamente por isso, ele está sozinho, então Fica na angústia, né? Vou ou não vou? Angústia, e aí vou, não vou. Como eu te falei, ele está muito envolvido ali, então ele não tem muita noção dos seus números, dos seus resultados. E aí, quando você não tem essa base, fica difícil também você tomar decisão, então, porque você não tem clareza. E aí, você não sabe como direcionar. E é engraçado, porque a Débora falou agora dessa questão de empreender sozinho. Quando eu retomei o meu negócio, a primeira coisa que eu fiz foi foi ir em um evento de network do Benditas, né? Que a Débora gerencia organiza. Junto com a Márcia Machado. E eu já fui decidida também a já entrar no grupo de corpo e alma, porque eu sei que a gente precisa fazer conexões. A gente precisa estar dentro da comunidade empreendedora. E a partir daí, o meu objetivo dentro de um grupo network não é primeiro vender. Primeiro é procurar parceiros, apoio, uma rede de apoio de empresários. Escuta ativa apurada. A escuta ativa tem que estar apurada. Porque é aquilo que a gente falou no começo, né, Débora? Eu sei quem que é meu cliente, quem que eu quero atender. Se eu já entro num grupo de network querendo vender para todo mundo que está lá, eu já entro errado. Porque, às vezes, não é todo mundo lá que é meu cliente. Sim. Né? Então, o objetivo maior é você ir para buscar parcerias, buscar insights. E, de fato, fiz parceiros que estão me colocando em clientes, em lugares que talvez não, que seguramente sem essa comunidade eu não estaria, né? Então, essa dor de empreender sozinho tem cura. Sim. Eu queria até complementar, porque muitas vezes, falta, inclusive, esse apoio em casa e na família. Sim. Né? Muitas vezes você é o único empresário ou a única empreendedora da sua família inteira. E ninguém quer parar para conversar com você sobre o negócio. Né? E a gente que é empresário, empreendedor, qualquer rodinha que tem alguém falando de negócio, a gente quer sentar e conversar e chorar junto e pegar na mão. Não, mas eu já passei por isso e tal. Então, muitas vezes você não consegue ter esse apoio dentro da sua própria casa, né? Dentro da família, às vezes, sei lá, até com um parceiro, uma parceira. Então, quando você está nesses ambientes, né, de troca, de conhecimento, de aprendizado, nossa, isso enriquece muito, né, o nosso dia a dia. Enriquece, acalma o coração. Porque você não é o único, né, que está sofrendo. Não, exatamente. Você compartilha, por isso que eu falo da escuta ativa, porque você não vai, às vezes, ter uma solução de uma questão sua, de um problema, enfim, ali na hora, mas você vai fazendo uma ponte que acaba que isso vai dar certo uma hora com alguém. E isso aqui é resultado, né? A Priscila conheceu a gente através do Benditas. Eu apresentei o Desk para a Priscila e hoje ela está aqui dentro também, né? Com o negócio dela. E assim, eu te falo que não é fácil. Olha só. Nesses 14 anos, né, que a gente faz agora de coworking, sempre uma das maiores dores foi conseguir trabalhar essas conexões entre as pessoas. É uma dor latente, inclusive, do dono da empresa, que é meu cliente aqui, fazer o time dele conversar. Ou seja, não é para todo mundo, então as pessoas são mais introspectivas, são avançadas demais. Então, acho que tem que encontrar esse tempero certo para poder fazer com que as coisas se juntem, sabe? E esse ano aí, a Débora está como parceira, né? Você veio agora como nossa convidada também, é justamente por conta disso. A gente, no pós-pandemia, a gente resolveu
reduziu o tamanho do nosso espaço de treinamento, que antes era para 60, 70 pessoas, ou seja, virava um evento, um congresso, sei lá, e agora não, a gente tem um espaço para 30, intimista, todos se falam, dá para todo mundo trocar ideia com todo mundo, né? E o engraçado é o seguinte, em termos de, voltando aqui no nosso tema, em termos de precificação, melhorou, porque o valor hoje está mais caro do que era para 80 e eu administro 30, quando é lotação máxima. Então, assim, e é uma tendência pequenos eventos, exatamente Sim. por isso, porque você consegue conversar com todo mundo que participa. E quando a gente vai para um evento muito você não conversa grande, com ninguém. você conversa com uma ou duas pessoas, no máximo, ali do seu lado, e você não se sente importante, você é só mais um ali na multidão, e você tem que ir ali pelo conteúdo. Mas para quem está indo, né, pensando em conexões, são nos eventos menores que a gente mais conecta. Não, com certeza. E é importante ter constância nesses eventos, né? Porque não adianta, fui uma vez só e não preciso ir mais. Não adianta. Pensa na... Se a gente está falando de criar conexões, a gente está falando de relacionamento. Sim. E você não desenvolve relacionamento vendo a pessoa uma vez só. Sim. Né? Então, é você ter esse entendimento que também é estratégico de que eu preciso ter uma constância naquele grupo de empreendedores ou naquele grupo de network para que eu consiga ser vista e criar e aprofundar relacionamentos cada vez mais. Também ter um entendimento de que, bom, ali é um ambiente que a gente se conecta, mas para que eu possa aprofundar, eu vou escolher ali pessoas que fazem fit com o meu negócio, tanto para serem clientes, ou para serem parceiros, ou para serem fornecedores. Sim. E a partir daí, desenvolver essas conexões fora, né? Então, ir uma vez só não adianta nada. Tem que ter constância. E assim, voltando um pouquinho, Priscila, tô com outro nome na cabeça aqui, toda hora tem que voltando meu raciocínio aqui, porque eu tô conversando com outra pessoa antes da gente começar a gravar. Priscila, e voltando ao cerne do nosso tema aqui, isso tudo, porque quando você fala a precificação, né, você me corrija se eu estiver errado aqui, isso custa tanto, isso custa tanto, isso custa tanto, mas o custo da infraestrutura, mais isso, então tem um custo de tanto, vou marcar 25%. Esse vai ser meu preço. É assim que funciona? Não. A pergunta foi maldosa. Na verdade, assim, o principal erro das pessoas quando vão precificar é que elas precificam pelo valor principal ali do preço. Elas acreditam que aquilo é o mais importante. Sendo que você precisa começar um pouquinho, a conta é um pouco inversa, você precisa começar pela margem. Quanto que você quer ganhar? Sim. Isso é o primeiro dado que você precisa ter. Quanto que eu quero ganhar? Depois de pagar todo mundo, inclusive a mim mesmo. Perfeito. Quanto que meu negócio vai lucrar? A partir daí, você estoura as outras caixinhas. As outras caixinhas. Então, assim, beleza. Então, olha, essa é a minha estrutura, eu quero ganhar X. Essa é a minha estrutura, isso é o que eu tenho de despesas com vendas, de despesas com entrega, isso é o que eu tenho, enfim, de custos fixos, beleza. Isso que eu tenho com folha de pagamento. A partir daí, você consegue criar a sua precificação. Mas tudo começa pela margem. A minha pergunta foi maldosa porque eu sabia que você ia responder. Eu fui técnico, né? Mas quando eu falo essa questão do preço, quando a gente está nesse evento de networking ali, eu não vou falar nem de preço, estou falando de valor. Sim. Você já está oferecendo um valor para um seu cliente ou para um futuro prospect ou para uma pessoa conhecida e que ali, se você já não estiver forçando uma venda, que uma pessoa totalmente, né, de um primeiro contato frio, ali já começa a fazer sua composição de preço, que é intangível, né? Sim. Então, essa aí que eu acho que a gente precisa também ter, mesmo ela sendo intangível, ela tem que estar no radar, né? Porque é importante essa questão. Você está ali no dia a dia, você conhecendo, né? que é a imagem. Porque assim, a gente só compra de quem a gente gosta. Ainda mais o mineiro. Com certeza. Aí o mineiro é o pior confia, ainda. A gente pode falar mal de, pelo menos eu posso, porque eu sou mineiro. Então aqui a gente está em casa. Desceu o cacete do mineiro. Então assim, a gente só compra de quem a gente gosta. E a gente só gosta de quem a gente vê valor. De quem a gente admira. É isso aí. Então, realmente, se você tem você pode ter o melhor produto, você pode entregar um melhor serviço. Se você vai num evento de network e você não tem uma imagem condizente com aquilo, você não está se vendendo. Tem um estudo que fala
que as pessoas já decidem se confiam em você nos 3 primeiros segundos que ela te enxerga. Bateu um olho em você, 3 segundos, ela já sabe, ela já decidiu se confia ou não em você. Ela só vai escutar de fato o que você está falando para confirmar se aquela impressão que ela teve de você está certa. Mas ela já teve. Então, assim, realmente, gente, não existe uma segunda, primeira impressão. Inconscientemente, ela já tomou a decisão. Ela já tomou a decisão. Então, você precisa se alinhar e estar condizente com aquilo que você quer entregar com relação à imagem. E imagem não é só o que você veste. Imagem é comportamento. Né? Então, assim, se você fala que você trabalha com precisão, com coerência, e todo evento você chega atrasado. Não dá. Você pode estar linda, maravilhosa, mas você chegou atrasado todos os eventos. E aí? Para uma reunião. Para uma reunião. Então, assim, você precisa ter legitimidade naquilo que você fala que você entrega através do seu produto. Então, se a sua proposta de valores, se um dos seus valores, por exemplo, for pontualidade e você, toda vez que você vai conversar com seu cliente, você chega atrasado, ou você está sempre, sabe, não tá alguma coisa errada. Isso vai causar ruído na sua imagem. Porque, volto a dizer, imagem não é só o que a gente veste. É como a gente se comporta, é como a gente fala, é como a gente gesticula. E tudo isso corrobora para te trazer uma legitimidade naquilo que você fala ou não. Com suas, só acrescentando. Mais do que... desculpa, Débora, mais do que a fala são as ações, né? Sim. Essa questão também hoje do digital, né? Das suas redes sociais, seus canais de comunicação, isso contribui muito. Tem muito cliente que chega pra gente, assim, ele tem um negócio muito bom, mas a imagem dele no digital não condiz. Se a pessoa não parar e explicar o que ela faz, ou tem uma oportunidade de apresentar o negócio dela, se você entra no canal dela de comunicação, ela não passa, ela não vende o serviço dela, né? A imagem dela tá totalmente desconfigurada, o posicionamento é errado, enfim. Então, a pessoa... ainda mais aqui em Minas, né? A gente estava falando, né? Que o mercado é muito de indicação, de referência. Nossa. E hoje a pessoa, ela te indica. A primeira coisa que ela faz é ir lá no seu Instagram, na sua rede social, conhecer o seu trabalho. Sim. Se ela vê uma página mal feita, né? Uma foto sua lá, não tem nada a ver com aquilo que você vende, a pessoa nem segue aquele contato. A partir dali, ela já para, né? Com aquela... Ô, Débora, você vai ter mais propriedade de falar isso mais do que eu, porque você está aí com os clientes né, na pauta todo dia. Mas eu ainda vejo que os empresários eles misturam muito as coisas. De Instagram, de rede social, né? Então você está ali, o cara está lá. Ou tem uma questão política que ele não tem nada contra, ele assume um lado, mas tem uma postura diferente. Né? Ou seja, eu acho que isso é tudo um processo de amadurecimento. E daí vem minha pergunta, Priscila. Você tem visto que o empresário... que as pessoas que você tem feito essa consultoria e tal, porque eu eu tenho certeza que o verdadeiro líder, ele lidera por exemplo, né? Ele dá exemplo. Mas tem visto esse amadurecimento nos líderes, nos donos das empresas? Olha, normalmente, quando ele tem um negócio, o Instagram é do negócio, ele costuma não misturar. Mas sempre tem uma escorregada ou outra, sabe? E... quando ele tem um Instagram que é pessoal, ele também tem que tomar cuidado, porque é muito fácil de achar. Sim. Né? Eu tenho o Instagram da minha empresa, é muito fácil achar meu Instagram pessoal. Então, tem determinadas coisas que realmente não dá para dividir, né? Eu também não sou, eu tô aprendendo a ser aparecer mais nas redes sociais e tá ali, botar a cara nos stories e tudo mais. Eu sou um pouquinho mais low profile. Mas, assim, até o que você não fala, até seu silêncio comunica. Sim. Então, eu estou comunicando muito. Pois é. Mas, então, assim, muito. A gente precisa buscar esse equilíbrio, né, Débora? Que eu acho que é muito desafiador. Eu acredito que deve ser muito desafiador para a agência, porque a gente precisa se educar digitalmente e ter uma postura digital que ela precisa estar condizente também com a sua postura do seu dia a dia através do negócio que você quer entregar. Claro que eu estou falando aqui para quem é empresário e tudo mais.
Mas, gente, educação e bons modos, a gente precisa em qualquer ambiente que a gente esteja, independente se temos um negócio ou não. Agora, é claro que se a gente tem aí comportamentos muito agressivos, muito veementes com relação a determinadas opiniões, é um direito seu se expressar, mas saiba que você vai ter consequências e que elas podem acarretar negativamente no seu negócio. Legal. Ô, Priscila, você falou aí do Instagram, porque o nosso podcast é chique, então vai ter determinada hora lá, como a gente tem áudio e vídeo, vai aparecer um QR Code assim com um arroba. Então, é @PoderCEO, não é isso? Sim, @PoderCEO. Eu vou anotar aqui para o Paulo ali, que ele comanda essa questão toda aí, ele coloca lá. E agora é o seguinte, poder, né? O que é o poder para você e como você enxerga que um líder ele tem poder nas ações dele, que a pessoa falou, essa pessoa tem poder. Poder é uma palavra muito forte, né? Sim, é uma palavra muito forte. Não é? E o poder, ele não muda as pessoas, ele revela. E o líder, para ele ser um bom líder, ele precisa ter poder, sim. Ele precisa ter um poder de persuasão, ele precisa ter um poder de influência sobre seus liderados, um poder de influência também sobre seus clientes, um poder de entendimento sobre todo o negócio dele. Então, por isso, o nome da empresa, PoderCEO. Porque ele precisa, de fato, tomar um negócio para si e ser CEO de verdade. Não dá para você ser empregado mais da sua empresa, né? Sim. Não é melhor ser CLT, né? Ter férias, 13º, FGTS, tudo garantido. E tá tudo bem, cada um com seu perfil. Você já respondeu a minha outra pergunta aqui, que era exatamente isso. Que era que, na prática, né, qual que seria o maior poder de um CEO hoje, né? Mas você enumerou, foi 3 ou 4 aí. Nós estamos caminhando para o fim aqui, Pri. Agora pode chamar de Pri, não pode? Pode. Então, daqui a pouco eu estou cheio de perguntas lá para cima também. Mas me conta uma consultoria. coisa. Exatamente. Olha só, e nesse seu tempo de consultoria, você encontrou uma empresa de tudo quanto é jeito, né? De tudo quanto é maneira, né? Muito organizada, muito bagunçada, com empresário querendo de fato ser ajudado, outros que só na falácia, você tem de tudo, né? Mas que conselho que você dá para alguém que está em busca mesmo de consolidar uma carreira ou como líder, ou se tornar um CEO, né? Que conselho que você dá? Primeiro é entender que você não é o primeiro, não é o último, tampouco o único a passar por esses desafios. E que tá tudo bem pedir ajuda. A Débora falou uma coisa aqui que é muito importante, que é você se conhecer e entender quais são suas habilidades. A gente não vai saber fazer tudo, né? Então, o conselho que eu dou é justamente buscar esse autoconhecimento e entender de fato aquilo que eu sou boa e aquilo que eu quero entregar. E entender que tá tudo bem você não saber de tudo e que é importante você pedir ajuda, mas que o quanto antes, melhor. R rápido, né? Sim, Essa é uma frase, é um dito de empresário tem que levar muito a sério. Erra, mas erra rápido. Mas corrigir rápido, né? Eu estava dando uma mentoria, se você me permite claro, só abrir esse parêntese rapidinho. Estava dando uma mentoria e aí eu falei com uma empresária da seguinte forma. Eu falei assim, olha, hoje, se você faltar, qual é o legado que você deixou para sua empresa? Ou, se você faltar, a sua empresa morre. Porque pensa, sua empresa, ela garante o sustento da sua família, dos seus filhos, dos empregados que através dessa empresa orbitam. Suas famílias. Que também suas famílias. E que se você falta, é toda essa rede que vai embora também. Que vai perecer. Vai ter que se adaptar, né? Que vai ter que se adaptar, que vai ter que procurar um novo sustento, que vai ter que procurar outras formas. Então, se a gente fala só da esfera ali da sua família e do legado que você está fazendo, construindo para ela e que você vai deixar para ela quando você for embora, porque uma hora a gente vai embora. Sim. Espero que seja bem velhinho, caquético. Esperamos que seja. Mas se isso acontecer hoje, a sua empresa sustenta a sua família? Exatamente.
a única certeza da vida que a gente tem é a morte, são poucas pessoas que estão preparadas para isso aí, né? Tipo assim, é complicado. Por isso que eu te perguntei do nível de amadurecimento do empresário, né? Do verdadeiro líder, como é que ele trabalha esse legado, como é que ele trabalha essas questões. Porque isso, de fato, muitas pessoas não vão ter essa resposta. Não vão ter essa resposta. E, assim, uma coisa que eu vejo no dia a dia que assim, é uma resposta. Perguntei isso para a Shirley, né? Brincando, ela estava aí sentada aí onde você está aí agora. Falei, poxa, as pessoas sabem o que tem que fazer. Por que elas não fazem? Eu sei o que está errado aqui no meu escritório, né? Então é muito de perfil que tem que ser trabalhado. Você tem que procurar ajuda. Você posterga demais, você é negligente. Isso vai dar uma hora, vai dar um problema imenso. Então resolve isso agora, erra rápido, testa. E buscar autoconhecimento. Buscar o conhecimento, não tem jeito. Porque se você está postergando, está negligenciando, está procrastinando demais, tem alguma coisa aí que a gente precisa trabalhar. Né? Meu trabalho também trabalha muito a mentalidade do empresário. Eu preciso trabalhar com ele o tempo inteiro. Tanto que eu também tenho parceiros de desenvolvimento de liderança. Né? Eu vou até um certo nível. A partir dali, eu já tenho parceiros que trabalham aí com profundidade e aí na esfera psicológica, psiconeurológica também desse líder. Porque muitas vezes o problema é o dono, né? Muito. A maioria das problemas do negócio não está no operacional, na equipe, nas pessoas, mas no dono. É o dono que você tem uma equipe multidisciplinar. Sim, né, que eu te tenho ajuda parceiros. Nisso. Você está falando uma coisa aí, Débora, que é engraçado, porque é o seguinte, nesse tempo de desk aqui, assim, eu sou muito ouvinte também. Tem música, algumas coisas, normal, né? Mas eu consegui entender que quando eu deleguei, o desk cresceu. Uhum. E até hoje funciona assim. Mas quando eu brinquei que eu gosto... Brinquei não, falei sério, né? Que eu gosto de fazer algumas coisas, mas são coisas técnicas. Minha origem é tecnologia, então eu gosto de ver a coisa funcionando ali, fazendo teste. Ainda mais com inteligência artificial, que agora... Vou usar um termo linguajar, que eu tô igual pinto no lixo, né, cara? Todo dia eu invento um negócio. Não analiso mais para nenhum, só aperta o botão, isso aqui tá funcionando, isso aqui não tá funcionando, isso aqui tá errado, isso aqui eu mando para Débora, vamos fazer assim, assim, assado. Então, assim, mas não me incomoda. E eu vejo que muita gente faz o que não gosta. Não sei se você vê isso nas suas consultorias aí. É pesado, né? E aí é um fardo. Aí não é trabalho, cara. Porque eu falo trabalho, mas a palavra trabalho, né? Assim, né? Etimologicamente aí, né? E tal. Ela tem um significado, mas assim... que eu gosto, cara. Eu gosto e fico vendo. Não, pai, você não para, meus meninos. Não para, não. Eu gosto disso aqui. Às vezes eu fico até meio assim. Nossa, eu tô achando que eu tô puxando demais a corda aqui. Deixa eu dar uma aliviada, sabe? Mas isso não me faz mal. Eu vejo muita gente falando, nossa senhora, segunda-feira, ai, que tristeza. Cara, levando segunda-feira a trabalhar. Bora, adoro, né? E é um privilégio, né? Graças a Deus. Nossa senhora. Agora, pra gente chegar no finalmente aqui mesmo, agora nós já estamos com o nosso tempo. Ó, hoje eu tô até bom de host, hein, Paulo? Você nem chamou minha atenção. Paulo fica levantando a mão. Me dá uma dica de um livro aí. Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Comece pelo porquê. Esse livro é maravilhoso. Eu tô lendo Capitalismo da Atenção. Esse aí é uma moeda importante hoje, né? As pessoas querem atenção. Nós temos que conversar sobre isso, viu, Débora? Ninguém quer mais nada. Se você pegar a atenção das pessoas, você tem tudo. Exatamente. O livro é maravilhoso. E eu peguei eu não sou muito do Instagram, não. Tava rolando um Reels lá, passou um Reels lá pra mim, depois dos meus programas do Silvio Santos, eu vou do Instagram com as programas do Silvio Santos. Ninguém tá querendo sentir, né, que tá conversando com um robô, nada disso. As pessoas querem humanização, elas querem contato, elas querem olho no olho. A atenção virou um ativo. Não, exatamente, a atenção virou um ativo. E agora é o seguinte, as pessoas também já estão entendendo que os robôs estão evoluindo, então às vezes... vai ali que já vou resolver um problema e conversar com o humano, não. E hoje foi engraçado, porque o Gemini e o Cláudio ficaram fora do ar um tempo. Eu tenho um grupo de IA, o cara falou assim, hoje nós vamos ter que lidar com os humanos, querendo por bem ou por mal. E até essas ferramentas cada vez mais humanizadas também, né? Nossa, parece sempre gente. Eu tô fazendo um teste lá, Débora, você pode entrar daqui a pouco, você acha que está conversando comigo. Você falou, o povo fala assim, o povo fala errado isso, essa palavra eu uso falar, essa eu gaguejo, essa não sei o quê. Cara, impressionante o negócio, mas... Estou meio perdido, mas enfim. Qual o hábito que você não abre a mão? Estou igual a Marília Gabriela aqui agora, não tá chique isso aqui agora? Qual o hábito que eu não abro mão? Olha, eu não abro mão de ser pontual. Isso é importante, hein? Eu não abro mão de ser pontual. É uma baita de uma característica. Você é pontual na entrevista de emprego, é sempre assim, né? Sim.
mais a pessoa faz é atrasar. Antigamente a gente falava assim, um defeito, eu sou ansioso. Hoje não pode falar isso mais, não. Não. Não, virou um problema. Até porque hoje todo mundo é ansioso, então isso nem destaca. Mas a pontualidade pra mim é realmente assim, quando eu me atraso, porque às vezes acontece, né? Faz parte. Dói mesmo, assim, é difícil lidar. E a melhor característica de um líder? Empatia. Empatia, vou anotar. Empatia tá novo aqui pra mim, hein? Qual o CEO que você admira? Olha, eu vou sair um pouquinho da casinha. Eu não vou falar um CEO. Tá. Eu vou falar uma personalidade que não está mais entre nós, mas que eu gosto muito da história, que é Margaret Thatcher. Ela foi primeira-ministra, a única mulher primeira-ministra do Reino Unido. Por muito tempo. E a história dela é maravilhosa. E o que ela fez também foi genial dentro... E tudo isso administrando uma crise. Ela esteve no governo da Rainha Elizabeth, né? E realmente ela, para mim, é uma referência de força, de resiliência. Ela que é a dama de ferro. Ela que é a dama de Ela ferro. que é a dama de ferro. Ela que é a dama de ferro. De força, de resiliência. Enfim... E tem ali seus altos e baixos, como todos nós temos. Sim. Ela, como uma mulher de destaque, obviamente, vão ser ressaltados também. Mas a trajetória, o que ela fez, e ainda sendo mulher, numa época e num ambiente que era totalmente desfavorável a ela, sim, realmente ela é um exemplo para muitos líderes. Sem dúvida. Andou super bem. Verdade, concordo contigo. E o que te faz perder o sono? Perder o sono, o que me faz perder o sono é quando eu não consigo encontrar uma solução para algum problema. Então, assim, não é a maternidade que me tira o sono, pelo contrário, a maternidade para mim me salvou. Eu falo que... Mas você não é perder sono, é acordar para resolver os probleminhas. Acordar para resolver os probleminhas. É maravilhoso ser mãe, né? Decidi ser mãe aos 40 e está sendo maravilhoso. Mas, realmente, quando eu tenho um problema, principalmente com relação a relacionamentos, relacionamento no negócio, e que eu preciso resolver e que eu não encontro solução, aquilo me tira o sono mesmo. Eu sou muito orientada para resultado também, né? Eu tenho um perfil dominante e orientado para resultado. Então, quando eu vejo que eu estou numa situação que eu não vejo saída, ou que aí eu não durmo enquanto eu não encontro. Que ótimo. Ô Priscila, poxa, só tenho que te agradecer. Eu vou te pedir para deixar só uma frase aí para os seus clientes, para os clientes do Desk, para a turma lá da Bendita também, né, que te segue aí também. Uma frase, fique à vontade para terminar com a gente aqui com chave de ouro. Tá, que faça sentido para você. Aí você tem a sua câmera só para você. Tem a minha câmera só para mim. Você Nossa, tem gente. A câmera número 3. Vou ficar me achando. Fique à vontade, o espaço é seu. Olha, a frase que eu deixo para vocês como reflexão é que seja hoje a pessoa, o empresário, a empresária, a mulher de sucesso que você quer ser amanhã. Então, faça hoje, decida hoje, coloca para rodar as coisas hoje, porque o tempo vai passar de qualquer jeito e amanhã você vai colher os frutos das decisões que tomaram hoje. Maravilha. Débora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, foi ótimo. Passa sempre muito rápido. Passa rápido, né? Impressionante. Né? Mas foi uma bom. delícia, foi bem descontraído. Sim, Priscila, obrigado, viu? Eu agradeço. Então tá jóia. Até a próxima, gente. Até a próxima. Finalizo aqui mais um Deskcast. Espero que vocês curtam. Segue a gente lá no YouTube. A gente também tá lá no Spotify, nas outras redes que tem o podcast via áudio, vídeo. Segue a gente lá. Um grande abraço, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.